Boa noite para você. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja refletindo, esteja comigo nesse devocional diário de 31 dias de leitura de Provérbios. Hoje estamos no sétimo dia e vamos ler Provérbios 7. Vamos dar continuidade àquilo que a gente já vem fazendo desde o dia primeiro. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra seu aplicativo, o que tiver a seu alcance aí, mas se você também não tiver com a Bíblia e não tiver o aplicativo, acesse o aplicativo, não tem problema que eu vou fazer a leitura para você. Eu faço essa leitura corrida, mas você pode depois fazer essa leitura mais pausada, mais reflexiva, para você destacar tudo aquilo que te desperta, né, que chama a sua atenção. Vamos ler então Provérbios número 7, a partir do verso 1, que vai dizer assim: Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro, obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina dos seus olhos, amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi entre eles que tinha um sem juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher então se aproximou dele, com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: Hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doce o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que caiu na armadilha à espera da flecha que lhe atravessara o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a câmara da morte. E aqui finaliza Provérbios 7. A gente parece estar falando da mesma coisa, né? Eu tenho essa sensação porque já tem alguns números que a gente vem falando sobre a mulher promíscua, sobre o relacionamento com a mulher que é casada, sobre o adultério, né? E aí, novamente, esse pai está aconselhando o filho, reiterando aquilo que ele já vem falando: meu filho, cuidado, cuidado com a mulher promíscua, cuidado com a mulher imoral, cuidado com essa mulher que é casada, mas não se comporta como tal, que ela espera o marido se ausentar e simplesmente ela gosta de estar nas ruas, ela gosta de estar nas esquinas, mas ela não é pelo fato dela gostar de estar na rua, de passear ou estar nas esquinas, não, é porque ela está nas ruas e na esquina à procura de homens, de rapazes. E ele ressalta no texto, diz assim, ó: eu vi um homem ingênuo, um rapaz ingênuo, que começou a andar em direção à casa dela, ou seja, que começou a ser seduzido por ela, envolvido em toda aquela envolvência que ela realizava, né, que ela fazia, porque o texto demonstra que era uma mulher envolvente, né? Ela já tinha habilidade com isso e ela chega para ele de forma bem sutil, bem ardilosa e começa a falar: olha, estava à sua procura, né? Preparei a minha cama. Vamos passar a noite se amando, vamos deitar em nossos prazeres, vamos fazer carinho um no outro. O meu marido, não se preocupe com ele viajou.
levou dinheiro, não vai voltar tão cedo. E ela começa a envolver ele naquela situação, e quando ele se percebe, ele está mais envolvido do que um pássaro que voa para o laço sem perceber que é a sua morte, do que um boi que vai para o matadouro, vai mesmo andando, caminhando, sem saber que está indo para o matadouro, acreditando que está indo para um lugar bom. E ele faz esse exemplo, ele traz esse exemplo e conta essa história, né? Narra essa história para que o filho entenda na prática como é o caminho desta mulher. E não é do nada, né? Não é uma mulher que chega do nada, não é uma situação que simplesmente acontece de modo ruim. E é isso que me ressalta aos olhos, né? Nessa leitura de Provérbios, na verdade, a leitura que a gente vem fazendo, e essa do número 7, que ele realmente enfatiza sobre esse comportamento dessa mulher, né? Sobre esses relacionamentos baseados em adultério. E aí ele reforça, olha, não é algo que você olha e vê como ruim. Não é algo que você que é desprezível, que causa repulsa, não. É envolvente. Começa com toda uma envolvência. Mas a mulher que já sai à procura desse rapaz ingênuo, ela já está preparada, ela já está arquitetada, né? Ela já está com toda a malícia no coração. O coração dela já é maligno, já está arquitetando há muito tempo. Ela espera o marido dela viajar para ela poder então se colocar no caminho de outros, envolver outros na cama dela. E o que mais me chama a atenção é que ela começa, o texto diz que ela abraça ele e beija-o. E em seguida ela lhe diz, então ela começa dizendo tudo aquilo que ela fez. Olha, estou pagando um voto meu. Eu preparei a minha cama, eu botei perfume, eu botei aloés, eu botei mirra. Olha, tá tudo pronto. Vamos comigo, vamos se satisfazer, vamos se alegrar, vamos ser felizes, né? A gente ouve muito isso, vamos ser felizes, né? O amanhã a Deus se pertence, vamos curtir o hoje. E é tipo mais ou menos assim. E ela fala, tá tudo pronto, vamos realizar os nossos desejos. Você não tá sentindo vontade? Você não gosta disso? Você não quer ser acariciado? Você não quer ser amado? Ela envolve ele com palavras. E palavras bonitas, palavras sutis, palavras amorosas, palavras como se fossem mel, mas no final elas são amargas, porque o caminho que conduz é um caminho de perdição. E aí a gente para, observa e reflete, passa a refletir o que é que temos nos permitido ouvir, né? O que temos ouvido? Quem é que nós temos ouvido? E aí eu lembro de Eva, né, no jardim, quando a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, envolve Eva naquele pecado de desobediência, quando ela não deveria comer determinado fruto da árvore que estava no meio do jardim, e simplesmente ela passa por cima de uma ordenança que Deus tinha estabelecido para Adão, né, e para ela. Por quê? Porque a serpente vem pelo ouvido dela. Começa a falar no ouvido dela, olha, o que foi que Deus lhe disse? Você não pode comer nada desse jardim? Como é? Ele não quer que você coma nada? E ela fala assim, não, a gente pode comer de todos, mas a gente não pode comer e nem tocar naquela árvore que está no centro. E aí a serpente fala assim, nada, que nada. Não, ele não quer que você coma, porque senão você vai passar a conhecer o bem e o mal como ele é. E aí, então, a partir daquilo que a serpente, né, que era o próprio inimigo, falando ali no ouvido dela, os sentidos dela começam a ser despertados de outro modo, os olhos dela começam a ressaltar de outro modo, porque o texto vai dizer que ela começa a olhar para a árvore e ver que a árvore era boa para adquirir conhecimento e era agradável aos olhos para se comer. Ela simplesmente olhou e passou a admirar, a apreciar, a desejar o fruto daquela árvore. Sendo que aquela árvore não chegou ali naquela hora. Aquela árvore não estava ali naquele momento como se tivesse sido colocada ali. Ela já estava ali um tempo. Ela já conseguia conviver debaixo da ordenância, da obediência de não comer o fruto. Sendo que quando ela começa a dar ouvido à serpente, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela sabia e que ela tinha como verdade, tinha vivido tranquilamente até aquele dia, ela se perde. Ela começa a se confundir. Ela começa então a achar que aquilo que Deus tinha dito para ela e para Adão não era exatamente assim.
E ela passa a sentir até mesmo a vontade de ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela passa a achar que ela tem um poder de decisão e de escolha a ponto de falar assim, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu quero ser igual a ele, eu quero poder decidir o bem e o mal. Quando na verdade eles estavam num jardim de delícias, eles estavam em uma comunhão, em uma inocência, numa pureza, porque não existia ainda o pecado, não existia a maldade. Eles não precisavam enfrentar os males da vida, porque não existia o mal para se enfrentar, só existia o bem. E aí então ela se deixa seduzir pelo quê? Pelo que a serpente apresentou? Não, não foi os olhos. Começou no ouvido. As palavras da serpente, que era o próprio inimigo, o próprio diabo, né, dentro daquele animal, como uma simbologia, né, usando aquele animal, que ela simplesmente passa a olhar a árvore diferente, ela passa a apreciar aquele fruto, coisa que ela não tinha feito antes. Tudo por quê? Porque ela deu ouvido a palavras a qual ela não deveria ouvir. E aí o que a gente tem? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Quando o provérbio vai dizer da mulher promíscua e imoral, ele vem trazendo essa narração nesse número 7, de que ela começa a envolver ele, não só com a atitude dela, sim, ela tinha um comportamento de ir, ela ficava nas esquinas, ela abraçou ele, ela beijou ele, mas mais do que abraçar e beijar ele, ela envolve ele com palavras. Talvez você pare e pense, não, ninguém me engana, não, eu não vou me deixar levar. Cuidado, cuidado. Porque existem palavras que elas soam como verdades, mas elas são mentiras com cara de verdade. E sabe o que é pior? E sabe o que é o mais perigoso? Porque muitas das vezes essas palavras que nós ouvimos, elas geram uma sensação de efeito bom imediato. Na hora vai ser bom, na hora vai ser prazeroso, na hora vai ser confortante, reconfortante, na hora vai ter carícias, na hora vai ter amor. Vamos passar a noite, olha quanto tempo que vamos estar de prazer, a noite inteira, nos acariciando, como ela disse para aquele jovem ingênuo. Parece bom, o imediato é bom. E o perigo tá aí, porque queremos o imediato. E se o imediato é bom, o que me faz pensar na consequência ruim que pode vir depois do prazer que eu vou ter imediato? Aí tá o perigo. Aí tá o perigo. Aí o perigo que devemos observar e analisar que aquilo que pode ser bom de forma imediata, a longo prazo, ou logo ao amanhecer, porque a noite vai passar e vai vir o amanhecer, ou logo depois, pode ser muito complicado. Pode colocar minha vida em risco, pode destruir a minha família, pode destruir os meus filhos, pode destruir o meu emprego, pode destruir a minha amizade, pode destruir os meus relacionamentos. Entenda como uma mulher adúltera, entenda como uma mulher imoral, entenda como uma mulher promíscua, mas também entenda sobre tudo aquilo que você se permite fazer debaixo de uma imoralidade, de uma promiscuidade, de um prazer momentâneo que não lhe conduz à vida, mas à destruição. E aí o pai vai dizer, meu filho, não vai pelo caminho dela, se afasta, guarda o conselho do teu pai, cuida. Você não sabe como tem o poder da palavra, como a palavra é poderosa. A palavra de Deus vai dizer que do haja, Deus faz existir todas as coisas. Pela palavra, ele traz à existência aquilo que não existia. Por isso que precisamos cuidar daquilo que falamos. Sim, porque aquilo que falamos tem grande poder. Porque ainda que você esteja sozinha dentro de uma casa, num ambiente que só está você falando, você também está se ouvindo. Então, se você fala, você se ouve, você automaticamente está internalizando aquilo. E nós normalmente falamos coisas ruins, temos facilidade de sermos pessimistas. E falamos muitas coisas ruins e esquecemos que nós também estamos ouvindo. Né? Que o mundo espiritual, ainda que invisível, está ouvindo aquilo que você proclama com seus lábios, aquilo que você fala. Você fala e você ouve. Então você está internalizando ainda que de modo imperceptível. Ainda que você não perceba que está sendo internalizado, ainda que sejam palavras torpes, jogadas ao vento. Sim, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, você vai prestar conta de toda a palavra inútil que você disse. Para você ver como é forte e como é importante o poder da palavra. A palavra de Deus vai dizer na oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, Jesus vai falar assim, Pai, santifica eles na tua palavra. Consagra eles pela tua palavra. Santifica eles pela tua palavra. É o poder da palavra.
É o poder da palavra de Deus que santifica, que liberta, que cura, que transforma, mas a palavra em si tem um poder muito grande. Comece a decretar vida na sua casa, comece a decretar prosperidade, comece a decretar bênção, comece a decretar cura, comece a decretar libertação, comece a decretar renovação. Ainda que a circunstância seja contrária, ainda que seja ruim, declare aquilo que é bom. Seja vida, resplandeça vida, proclame vida, traga à existência aquilo que não existe. Como é que eu vou trazer à existência aquilo que não existe? É fé. Firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Se acredita, eu não vejo, mas eu acredito, então eu declaro, eu proclamo, eu anuncio. Isso é fé. É fé. Você anunciar a paz, a bonança no caos. Não é fácil? Sim, não é fácil. Eu entendo você, não é fácil. Mas também não é impossível. Porque o poder da palavra Deus lhe deu. Deus lhe deu o poder da palavra. A palavra verbal e não verbal, Deus lhe deu o poder da palavra. Então use a sua palavra a seu favor. Use a palavra de Deus ao seu favor. Use a palavra que sai da sua boca ao seu favor. Às vezes nos preocupamos com aquilo que entra, né? Como os fariseus e os escribas ficaram indignados com os discípulos que não lavavam as mãos antes de comer. A gente até falou sobre isso ontem. Aí Jesus fala assim, se preocupem com aquilo que sai. O que sai é o que contamina, não aquilo que entra. Porque aquilo que entra tem um caminho já para entrar e sair. O organismo mesmo vai expulsar num determinado momento adequado. Ele vai processar e vai expulsar. Agora, aquilo que sai é o que contamina. Porque além de ser o que vem de dentro, que é o que está dentro de você, como falamos antes, também é aquilo que você declara, que você decreta, que você anuncia. Precisamos ter cuidado com as palavras que falamos, com tudo que dizemos, até mesmo sem pensar. Falou alguma coisa que não foi legal, volta, corrige, declara uma coisa melhor por cima, mas não deixa prevalecer. Que essa palavra fique hoje para você como uma reflexão. Talvez você fale assim, mas eu não tenho problema com a mulher imoral, porque eu sou uma mulher, eu tô lendo isso, mas eu sou mulher. Talvez isso sirva para um homem. Não. Vai servir para um homem e ele tem que cuidar com a mulher imoral, com a prática de adultério, com relacionamentos ilícitos, né? Imorais, sim. Mas como um todo, extraia esses versos que está a partir do 23 ao 25, que diz que ela lança palavras sedutoras como flechas no coração. E a partir daquelas palavras que ele permite entrar como semente, vai germinando e vai florescendo e vai crescendo. Precisamos cuidar com aquilo que nos permitimos ouvir. Independente de ser uma pessoa, de ser um relacionamento pessoal, mas as circunstâncias. Independente de ser realmente uma mulher imoral, uma prática de adultério, uma prática de promiscuidade, mas tudo aquilo que você se permite ser promíscuo por pequenos momentos. Aquilo que você se corrompe, que você é adúltero no sentido de largar o original, largar o fiel, largar o legítimo por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é inadequado, por aquilo que é rápido, mas gera satisfação. A partir daquilo que você ouve, porque você ouve que é bom, mas você não analisa, você não examina se realmente é bom. Examine. Cuide com aquilo que você tem se permitido ouvir. Porque a sedução, a envolvência, vem por palavras sutis. Nem sempre são imagens. Às vezes são por palavras que ressaltam a nossa imagem, ressaltam os nossos sentidos, o nosso cheiro, o nosso falar, o nosso sentir. Cuida, vamos cuidar, tá certo? Que você possa ir mais profundo, que você possa refletir mais um pouco. Não negocie os seus sentidos. Não negocie as suas falas com aquilo que não presta, com aquilo que não edifica, com aquilo que não funciona. E agora, mas eu já falei coisas que eu não deveria dizer, o que eu faço? Volta, corrige, se arrepende, pede perdão.
Fala, Senhor, purifica os meus lábios. Assim como o profeta Isaías falou para Deus, eu sou homem de lábios impuros e de impuros lábios. E Deus vai e purifica a boca do profeta Isaías. Fale, Senhor, tenho impuros lábios, purifica meus lábios. Purifica minha língua, purifica. Purifica as minhas palavras. Deus tem o poder para te purificar. O sangue dele tem o poder para te lavar. E a palavra dele, essa que estamos lendo dia após dia, no livro de Provérbios, mas é a palavra de Deus. Ela tem o poder de te ensinar, de te corrigir, de te lavar, de te remir, de te santificar. Que Deus abençoe você grandemente. Que você possa refletir mais um pouquinho aí. E dia após dia, toda vez que você estiver numa situação, que o Senhor lhe faça lembrar, trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você vai me ouvir, mas que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.